O Em Revista está começando e hoje o assunto é pecado. Você acredita que exista pecado? Qual a diferença do pecado maior, menor, original, mortal? E vamos também estar falando um pouquinho sobre o falecimento desse grande astro da televisão brasileira que foi o Gugu Liberato. Muitas outras coisas vamos estar conversando, porque temos aqui a presença dos grandes sacerdotes religiosos que participam sempre do Em Revista e agora já nesse final de ano estão aqui para a gente fazer o grande debate do final de ano. Mas vamos começar já o programa com ele, que canta e nos encanta, Paulinho Cremona. E ela lá nos crepes dela, ela que é a melhor de todas as chefes, Vivi, do Buffet Visani. E aqui, encabeçando o nosso elenco de sacerdotes, ele, Enoque, nosso reverendo Enoque, Bispo Enoque, depois ele define qual é o título que ele leva hoje, né? E ao lado dele, o Padre Miguel Romano. E mais à frente, ele que está mais uma vez aí ao meu lado, Kleber Braz, Pai Kleber. E o nosso, com certeza, permanente integrante do programa, pastor Roberto Cruvinel. O médium Edson Barbosa. E hoje o reverendo Miguel, representando a igreja anglicana. A gente tem ali no humor a Danúbia Lauro, que veio acompanhando Salomão Roma, que, meu Deus do céu, promete cantar hoje pra gente de novo. Ai, Jesus. Jesus Cristo, aliás, é essa que ele vai cantar. O Em Revista tá só começando, vem comigo. Oh, lindo demais, lindo demais. Essa música é muito bonita, né? A gente estava falando agora que ela transcende, né, religiões, as denominações, né? Inclusive, até o padre católico, eu, pastor pentecostal, o irmão da igreja adventista e outros cantando uma música Sim. que já faz parte da história da cristandade, né? Tem músicas que elas extrapolam, né? Tem uma música que pouca gente sabe, que ela veio de um compositor espírita, né? E essa música é cantada em todas as denominações. Aliás, as gravações mais bonitas delas são evangélicas. Eu vou lembrar agora. Agora eu não lembro da música, peraí. Estou citando a música, mas eu vou lembrar ela aqui e vou cantar um pedacinho para você, que você vai me dizer se não. Vou lembrar. Mas o assunto hoje é mais pesado, gente. A gente vai falar de pecado. O que é o pecado para você? Eu estou recebendo hoje aqui o reverendo Miguel da igreja anglicana, né? A igreja anglicana é tida como uma igreja muito aberta, muito liberal, por alguns ícones que vocês têm atuais, contemporâneos, como o próprio reverendo Aldo, né? Que então, nosso amigo que está sempre presente aqui. Isso é uma verdade? A igreja anglicana é mais aberta, mais conscienciosa? Ela é mais conscienciosa com relação ao pecado? Na igreja anglicana, a gente tem mais essa abertura, dessa parte do acolhimento. Em primeiro lugar, olhar, né, o que é o pecado, o que levou a isso, né? E nem tudo, às vezes, é pecado, né? Então, a gente tem essa sensibilidade de primeiro olhar, analisar, mas acima de tudo, né, atrás disso tem o quê? Tem um Filho de Deus que tem que ser amado, respeitado, acolhido e sempre baseado no Pai da misericórdia, que Jesus nos ensinou, né? O Pai que nos ama, que acolhe e que não aponta o dedo, mas estende a mão. Qual foi a sua formação? Você já entrou para a igreja anglicana e se tornou um reverendo ou você teve uma outra formação? Não, eu me ordenei na igreja romana, na arquidiocese de Sorocaba. Fui 8 anos padre romano, aí depois eu saí, aí casei. A maioria de vocês no Brasil, não é isso? A maioria no Brasil, com certeza, teve a formação da igreja romana, né? Hoje você é casado? Hoje eu sou casado, né? Tenho filhos e estava conversando ali com o meu xará, Padre Miguel, que estudamos não na mesma época, mas no mesmo lugar fizemos teologia. Eu fiz filosofia em Sorocaba, fiz teologia aqui. Depois eu fui padre romano por 8 anos na cidade de Serquilho, interior de Sorocaba. Sim. E agora estou aqui. Tem uma paróquia, Jesus de Nazaré,
uma travessa da Avenida COPC, e ajuda o reverendo Aldo na Catedral Anglicana. E que é um trabalho, faz um trabalho social muito bonito, né? Sim, nós temos um trabalho, aliás, tem vários trabalhos sociais, mas um aqui para nós é com muita alegria, são as nossas creches, né? Hoje Sim. a nossa creche aqui em São Paulo, temos 1000 crianças. Então é um trabalho social que realiza muito também isso. Agora, eu te fiz uma pergunta, você fugiu da resposta. A igreja anglicana, ela é mais aberta com relação a isso? Precisa confessar na igreja anglicana? Olha, a gente tem essa liberdade também de respeitar as pessoas. Tem pessoas que às vezes ela quer confessar, nós atendemos a confissão, né? Mas a gente trabalha mais num ato de arrependimento comunitário, não no sacramento em si, né? Mas se a pessoa busca, a gente atende. Mas hoje, nas celebrações, a gente trabalha mais um ato penitencial comunitário. Edson Barbosa, como é no espiritismo kardecista o pecado? Ele existe? Porque vocês dizem que a gente tem que voltar para corrigir o erro. Exato. O erro é o pecado? Não, erros são falhas. São erros, o erro já diz, a palavra já diz, erro é pecado. Tá? Pecado é erro. O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que vai contra as leis de Deus. Então, é necessário a gente discutir o pecado e as suas nuances durante o debate aqui, mas o ponto mais importante não é apontarmos o dedo, e sim buscarmos nos melhorar no dia a dia, primeiramente em nós. Porque a partir do momento que eu supero qualquer falha, eu tenho condições de transmitir para o meu próximo algum valor. Eu depois vou deixar uma pergunta no ar para você me responder no decorrer do programa, se existe aquele erro, então, que é maior, já que você chama de erro, pecado, né? E que é considerado maior, como seria o pecado mortal, né? Kleber Braz, como é dentro do candomblé? Existe o pecado? As pessoas, elas têm que pedir perdão pelos erros cometidos? Olha, aí nós temos duas visões diferenciadas e distintas. Se o pecado, para nós que somos do candomblé, for um erro, sim, então existe. Né? Mas nós do candomblé, da religião afro-brasileira, candomblé brasileiro, tá? Cremos no erro e cremos em preceito. O que seria o preceito? O preceito é quando a gente tem atividades religiosas ou não religiosas, como por exemplo, vai uma pessoa do candomblé numa fila de um banco, aí ele fura a fila do banco, ele estaciona o carro dele numa vaga de idoso, ele joga toco de cigarro no chão, ele polui a cidade. Isso não é cumprir um preceito. Isso não é cumprir civilidade. Porque tanto o pecado mortal quanto um pecado simples, ele é pecado. Ele é um erro. Então, se for pela parte de um erro, sim, cremos no pecado. Mas nós cremos mais no preceito, que é preservar a vida humana, o respeito, a integridade, do que propriamente dito, eu pequei, eu errei, pronto, vai acontecer alguma coisa comigo. Cobiçar a mulher alheia. Exatamente isso. Então, isso é um preceito? Com certeza. Porque é um erro, né? Você cobiçar, você querer algo que não é seu, que você não é da sua propriedade. Aliás, feministas, quando eu falo pertence ao outro, antes que me... eu tenho que tomar cuidado, né, com o que fala. A Bíblia diz assim... A Danúbia já está ali preparada para já vir para cima mas a Bíblia que a posse pertence aos dois. Continua, eu quero ver. A Bíblia diz, lá em Cantares de Salomão, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então... O homem não pertence a nenhuma outra mulher, a não ser a sua esposa. E a mulher... Você pertence a alguém, Danúbia? Capaz, eu não pertenço nem a mim mesma. Imagina se você aí tem problema, né? Hoje você está bendita fruta aqui, né? De todos, hoje eu tô a exceção do Salomão, evidentemente. Mas você já teve alguém e você condena essa história de falar fulano pertence a fulano? Ah, sim, com certeza. Eu acho que cada um é dono de si. E não tem que ficar falando, principalmente, porque, principalmente, eu vejo a religião, principalmente a minha, que é o catolicismo, como uma religião patriarcal. Então, tem muito isso de, às vezes, a mulher pertencer ao homem, ou dever a obediência ao homem. E isso é uma das coisas que eu questiono. Tá vendo, Cruvinal? Daqui a pouco você tem a palavra. O texto que eu citei não é patriarcal, porque diz que o homem também pertence a mulher. Kleber, no caso do candomblé, é monogâmica as relações, né? São monogâmicas. Sim, exatamente isso. Mesmo na África? Sim. Mesmo um sacerdote, ele não pode ter duas mulheres?
Olha, se tratando de África, lá é muito parecido até com aquela questão oriental do povo árabe, que um homem pode ter, né? Isso lá é muito normal. Aqui na nossa cultura sul-americana, que não é muito normal, por exemplo, um sacerdote ter várias mulheres. Não, ele também é uma esposa e é somente isso. Eu vou deixar uma pergunta também no ar. Uma das perguntas no ar que vai aprendendo pelo espectador, mas vocês me lembram da pergunta depois. Sim, pode deixar, com certeza será lembrado. Você vai me lembrar que eu fiz para você. Então, no caso de uma relação gay, né? Então, no caso, seria uma mulher com uma mulher ou um homem como homem, né? Correto. Como que vocês consideram isso? Daqui a pouquinho você fala. Falaremos. Dentro do candomblé, dentro e na África, né? Como é que isso é visto lá também, né? Vai ser interessante. Agora fiquei mais curioso ainda, que ele falou que vai ser interessante. Candomblé do Brasil. Só um adendo, bem lembrado, pastor, que o senhor lembrou. Lembrando aos telespectadores que o candomblé brasileiro é o candomblé brasileiro, afro-brasileiro. Ele tem ramificações na África, mas na África é um tipo de culto e no Brasil é outro, para deixar diferenciado. Mas você mesmo estuda, né, os aspectos africanos, sim, você conhece. Que é a base, né? Você vai e procura, então por isso que eu gostaria de saber. Exatamente. Padre Miguel Romano, né, um sacerdote católico, aonde a confissão ela ainda faz parte é um dogma forte, é dogma, poderia chamar de dogma não, né? A confissão. Sim, também um sacramento. É um sacramento que é considerado até hoje respeitado e exigido. Ele não é exigido, ele é colocado para que as pessoas possam encontrar diante desse sinal, o sacramento é um sinal, diante desse sinal, a bondade e a misericórdia de Deus que perdoa os seus filhos mediante a contrição perfeita, o arrependimento dos pecados, né, para que esse sacramento ele se torne válido, né? Que esse sacramento ele aconteça, então, um momento desta misericórdia, esse momento do perdão, esse momento do amor, né? Então, que seja realmente válido, né? Que seja realmente vivido e que se haja realmente a mudança de vida, né? Quando você se confessa, né? Quando você procura o sacramento da confissão, você quer realmente mudar a sua vida, você quer recomeçar novamente com o desejo de ter a contrição perfeita, de não pecar mais, né? De não voltar aos mesmos erros, às mesmas falhas do passado. Quando Miguel veio a primeira vez, trouxe ele a primeira vez na televisão, ele era tímido, não falava, né? Agora desandou aí, vou competir com você agora. Eu estava nesse dia. Tô vendo. Ele não falava. É a graça de Deus colaborando com muita coisa. E o pecado mortal, ele ainda existe dentro da Igreja Católica, da doutrina católica? Existe. Um pecado mortal, ele moralmente grave, ele fere, ele destrói, o pecado mortal, ele destrói a nossa relação com Deus, ele destrói a caridade, né? Essa ligação entre os homens e Deus. Então, o pecado mortal em si, ele mata, ele chega, ele não confessado, ele mata a alma, ele mata o interior. Mas tem saída, tem como você pedir perdão e... Tendo o arrependimento, tendo a contrição perfeita, tendo realmente o desejo da mudança de vida. Mas, por exemplo, eu vou me confessar com o padre. Eu vou me confessar contigo e eu falo, olha, eu matei, mas eu estou pedindo perdão. Pode ter certeza, padre, eu estou pedindo perdão. Aí você me manda rezar as Ave Marias, os Pai Nossos, e você me perdoa com convicção? Perdoo com convicção. Perdoo com convicção. O assunto é pecado mortal, eu gostaria de fazer uma pergunta para o pastor Cruvinel, um assunto meio delicado. Mas é que o Cruvinel já vai ser daqui a pouquinho, então você aguarda um pouquinho essa pergunta que ele já vai falar. Na Igreja Adventista, o pecado, ele é um conceito, ele existe, as pessoas buscam não fazer? Como qualquer outra religião protestante, a Igreja Adventista, ela vê o pecado como o afastamento de Deus. Ou seja, todo ser humano que se afasta de Deus, ele se encontra em pecado. Aí a gente vem do princípio bíblico que é lá do Gênesis, daquela história. Não vou entrar no fato de ser real, fictício ou não real. Uns acreditam que sim, outros que não. Mas que ali tem uma demonstração clara de que Adão e Eva cometem o pecado, não é o fato somente da desobediência.
É o fato do afastamento daquilo que Deus propôs para ele, dos ensinamentos que Deus estava propondo para ele. Existem duas coisas básicas para a gente, como cristãos, né? E eu vou me colocar como cristãos. Uma coisa é você pecar, outra coisa é você cometer um ato pecaminoso. Você pode pecar e não cometer o ato pecaminoso, como você pode cometer um pecado e necessariamente este ato não ser um ato pecaminoso. E você não tinha consciência que Você era. não tinha consciência a respeito Não é o caso dele. de matar alguém. Não é o caso de matar alguém. Mas, geralmente, um furto, ele não acontece sem o planejamento. Uma vez que você pegou alguma coisa, que você encontrou, achou, embora eu, na minha casa, por exemplo, minha mãe dizia assim, onde é que você achou essa bola? Na rua. Ela disse, então vamos lá. Quantas vezes eu tive que voltar para devolver aquilo que não pertencia a mim? Quem deixou... O ensinamento básico. Era né? o ensinamento básico. Mas na minha consciência, naquele período, então, eu não estava levando nada roubado. Achado não era roubado. Mas, pelos conceitos que nós tínhamos e que minha mãe passava para a gente, aquilo que não foi produzido pelo meu suor, que não foi produzido pelo meu... Pertencia a alguma pessoa, se eu levei, isso era um pecado para ela. Padre Miguel, só foi citado. No caso, eu vou me confesso. Eu cometi esse pecado, mas eu estou arrependido. Aí você tem uma base para dizer quantas Ave Marias, quantos Pai Nosso, a gente... Como é que é isso? Não, porque muitas vezes você pode, diante do momento da confissão, né, ouvindo o penitente, sentindo realmente o profundo arrependimento, você orientá-lo não só uma prática de Pai Nosso, de uma Maria, mas fazer uma oração interior, né, fazer uma oração de agradecimento, fazer uma oração de arrependimento, prestar diante disso, prestar um auxílio a alguém, né, que você, de uma maneira ou de outra, pelo seu pecado, lesou alguém. E aquilo que eu falo, muitas vezes o que tem acontecido também dentro da própria Igreja Católica na questão do sacramento da penitência é uma banalização, né? Ou seja, é como se eu buscasse a penitência para aliviar os meus pecados, mas eu não tenho aquele arrependimento verdadeiro de uma mudança de vida. Padre Miguel, existem cristãos que vivem um cristianismo descompromissado com Cristo, né? Com a mensagem de Cristo. Vive um cristianismo ao bel prazer, né? Vive de uma... dentro da minha religião também, a mesma coisa. Pessoas totalmente descompromissadas. E serve tanto para católicos, isso. E você chama atenção, Kleber, no candomblé? Você chama atenção até por causa da questão de preceito. Você está se preservando de fazer algo. Você está se preservando para não errar. E existe a penitência? Você, por exemplo, dá uma prova aí? Existe sim penitências. Existe a pessoa ter que sim reparar esse erro e não cometer de novo. Tem penitência na Igreja Adventista? Não. Não? E na Igreja Anglicana? É mais um aconselhamento, não como penitência. Né? Uhum. Então a gente tira um pouco essa parte da penitência, mas um aconselhamento do quê? Que a pessoa, aquilo que o padre estava falando, né? Porque muitas vezes, como eu fui padre romano também, é lógico que a pessoa ela vai à procura de um sacerdote, além do arrependimento, ela quer um aconselhamento. Né? Direcionamento, sim, exatamente, isso aí. Isso. Agora, nos nossos confessionários, agora lógico, a gente não pode, nós não podemos julgar a todos. Eu também concordo com o pastor. Tem alguns que eles usam da religião, usam da fé, independente de qualquer religião, para ele dizer assim, já fui lá, fiz minha parte, pedi perdão, acabou. Não é bem assim. Concordo. Agora outro se arrepende mesmo, né? O que levou ele a fazer isso? Falou, a gente tem que sentir, né? Então esse arrependimento ele tem que ser colocado na misericórdia de Deus. Agora a gente retorna ao debate perguntando, e os 10 mandamentos, Enoque? Se veio um novo, por que a gente tem que decorar os 10 mandamentos do Velho Testamento? Olha, os 10 mandamentos do Velho Testamento, eles são princípios. Então, não tem como a gente desfazer de princípios. A Bíblia diz que foi escrito por Moisés, mas escrito por Moisés não, a tábua foi levada por Moisés, mas os 10 mandamentos foram escritos por Deus. O problema
que eu encontro mais assim na parte dos 10 mandamentos é que nós focamos muito em alguns pecados importantes para determinadas pessoas ou religiões. Por exemplo, o 10º mandamento, pouca gente cita ele, que não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Esse é um mandamento tão importante quanto o primeiro mandamento. E que no dia a dia acontece no ambiente de trabalho. Aliás, em hebraico a expressão que é a língua maldosa tem uma conotação de peso de Deus tão forte, as pessoas não levam em consideração. Perigo muito grande. Pro candomblé também é bem complicado essa questão da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Exatamente. Tiago. Diga, Enoque, conclua. Não, aí eu estou colocando o seguinte, a questão é que os 10 mandamentos, ele só é dado quando o ser humano começa a esquecer de alguns princípios. Então eu lembro, e o pastor pode complementar que ele tem um conhecimento, o padre aqui, o próprio reverendo, os demais líderes aqui religiosos têm alguns conhecimentos do hebraico que são enriquecedores. Mas, por exemplo, o encontro de Jesus com Nicodemos é muito interessante. Me perdoe romancear a história. Mas assim, Nicodemos era o quê? Um líder religioso muito conhecido, famoso, marcou um encontro à noite. Se não me engano, foi exatamente assim que aconteceu. Naquele encontro, na primeira pergunta, Jesus diz assim, olha, Nicodemos, todo esse conhecimento que você tem, se você não nascer de novo, você não entra no reino. Um homem doido. Aí ele vira e diz assim, mas como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer outra vez? Aí Jesus diz assim, olha, assim como a serpente foi levantada lá no deserto e as pessoas pela fé foram curadas, receberam a bênção, assim também é o nascer de novo, através da água e do Espírito. Então, isso é o nascer de novo. Eu tenho a sensação, nos versículos posteriores, que está escrito ali, uma coisa que hoje nós falamos, mas que naquela época não era de conhecimento, é tanto que Jesus diz assim, se eu falo das coisas conhecidas, você que é mestre, não consegue entender, imagine se eu falar das coisas desconhecidas. E aí eu vou partir para um ponto que para mim é fundamental no pecado. Eu acho que isso que o EV está dizendo, por exemplo, aquele ladrão que estava com Jesus Cristo, ele pecou a vida inteira, e naquele momento que ele aceitou, ele foi para o reino de Deus. Então, eu acho que é meio que isso que o EV está querendo dizer. Isso. Arrependimento. O arrependimento. Mas eu quero citar o seguinte, que no pecado, a gente tem uma coisa chamada DNA, que naquela época ninguém conhecia. É verdade. Todo o DNA do ser humano foi atingido pelo pecado. Romanos 5, Paulo fala Então, sobre isso. Não tem nada, e o senhor pode, assim, eu sei, minha memória não é muito boa, nem para português, A gente muito tem que ir menos para o para... intervalo, conclua. Mas, é o seguinte, quando Jesus diz assim, eu falo de coisas conhecidas e você não entende, e desconhecidas você não vai entender de forma nenhuma. Jesus diz assim, porque eu vim morrer para que vocês tenham vida e vida eterna. Então, o que acontece? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito. Mas o dom de Deus é a vida. E não existirá uma vida eterna se não tiver a restauração do DNA humano. Eu queria que todos me falassem a respeito do Velho Testamento, né? E da validade dele para cada um. Inclusive você, Vivi. Você está sem microfone ou está com microfone? Está sem? Então diga. Agora não, porque vamos para o intervalo. Eu estou com o meu tempo estourado. Qual a sua pergunta? Eu concordo com você que o Novo Testamento diz que Jesus trouxe uma nova aliança, para que eu tenho que ficar os 10 mandamentos? Até por mesmo na Bíblia, no Novo Testamento, diz que o Velho Testamento foi abolido. E aquele que vive na lei não é justificado. Então, assim, a gente não tem que viver na graça? A gente não tem que seguir todo o mandamento de Cristo? Que se eu for ficar vendo o Velho Testamento, que Cristo morreu foi em vão. É a pergunta mais ou menos que eu deixei para que eu quero ouvir de todos a respeito disso. Claro que o tempo do programa está cada vez menor e a gente tem que ser mais sucinto. Mas eu queria dizer que o Buffet Visani, além de ser catequético, ele atende o Brasil inteiro, não só com esses crepes maravilhosos, que são uma delícia, viu, gente? Esses crepes que vocês estão experimentando alguns pela primeira vez, depois eu quero saber se gostaram. É realmente maravilhoso, é um dos seus carros-chefes. Porém, você faz todo tipo de buffet.
Inclusive, boa noite a todos que vão estar nos assistindo. Eu já estou recebendo ligações de pessoas que estão vendo o seu programa e me perguntam se eu tenho outros cardápios. Tenho sim. Vários outros cardápios, feijoada, massas, finger food, que nós já trouxemos algumas coisas assim. Temos o WhatsApp, pode pedir seu orçamento, 985-688455, e estamos no Instagram, @bifevizani. E também no Facebook. Também no Facebook, @bifevizani. Nas redes sociais em geral, né? Tá? Agora, 10 mandamentos é praticado no kardecismo? Não. Os 10 mandamentos é o que ele disse, é princípios. Então, nós buscamos isso aí como referência. A pergunta que a moça deixou ali, a Vivi bem clara, tá? Referente ao Novo Testamento. O que ocorre no kardecismo? Nós aplicamos o Novo Testamento através do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado e trazido pelos Espíritos a Allan Kardec. E o que é princípio? Os 10 mandamentos é princípio. São leis universais. E, sendo lei universal, ela vem através da história. E vai culminar no amar ao próximo como a si mesmo, tá? E perdoar, em primeiro, a si próprio. E aceitar, olha só o que eu vou dizer aqui a todos vocês. O que o kardecismo ensina e aplica e coloca como uma varinha de condão. Aceite o mundo e as pessoas como são e seja você mesmo, amando o próximo e reverenciando a caridade. Bonito. Reverendo Miguel, você teve uma formação da Igreja Católica Romana e hoje na Igreja Anglicana. O que mudou com relação ao Velho Testamento e a decorar os 10 mandamentos? Olha, assim, o que mudou? Eu vejo mais aqui a sentido de acolhimento, da misericórdia e da gente, por exemplo, nosso irmão falava aí do princípio, né? Concordo com ele. E além disso, quando se resume, né? Amar a Deus e amar o próximo, quando ele estava falando, veio aqui no meu pensamento quando fizeram a pergunta para Jesus, né? Quem é o meu próximo? E aí Jesus conta do bom samaritano, né? Porque às vezes a gente busca no olhar nosso, mas a prática, o que Jesus quer é a prática, né? Então ele vai falar, passou um sacerdote, passou um levita, né? E muitas vezes não fizeram aquilo. E pode acontecer hoje também, né? Então, a gente tem que olhar da misericórdia de Deus. E essa misericórdia de Deus, de amar a Deus e amar o próximo, esse próximo, a gente não pode ficar contido somente de uma religião, né? Quem é o meu próximo? São todos, né? Então, para nós, anglicanos, nós pregamos muito isso, né? Lógico, somos anglicanos, mas o importante para nós é olhar o outro como meu irmão. Tá. Aquele que eu tenho que amar, respeitar e acolher. A partir do momento que eu busco esse princípio, os 10 mandamentos se resumem, mas é nessa vivência do Evangelho. Então, hoje, eu tenho essa visão maior na Igreja Anglicana desse acolhimento, de não ficar preso, muitas vezes, na doutrina, mas deixar que a misericórdia de Deus se faça presente. Até a gente conversava com o Padre Miguel ali. Aliás, Padre Miguel, a gente sabe que no Catecismo Católico ainda se decora os 10 mandamentos. Sim. E se fala muito do Velho Testamento. Por quê? Porque o Velho Testamento é a base de tudo, né? É a base, né? Jesus veio não para abolir a lei, né? Ele veio dar o cumprimento da lei, né? Esse cumprimento da lei é o amor, né? A misericórdia. O Espírito vivifica, né? Mas a lei, né? Pela lei, ela pode matar. Por tradição, né? Continua se matando, né? Por tradição, matou também o Filho de Deus, né? Jesus ele foi morto também por causa da tradição judaica, por causa do templo, por causa daquelas questões todas que nós conhecemos. A hipocrisia, Jesus colocava em xeque o poder do templo. Então ele veio complementar a lei, não abolir a lei, mas dar a lei por amor. E é a base. E se a gente não observar os 10 mandamentos, né? Com um olhar perfeitamente, com o olhar de Cristo, né? E a gente olhar esses mandamentos com o nosso próprio olhar humano, né? Nós muitas vezes usamos os mandamentos não para vivificar o outro, mas para destruir, dizendo que o outro pecou, errou, transgrediu a lei, está condenado. E Jesus veio simplesmente
levar as pessoas ao conhecimento do amor misericordioso do Pai. O Pai que ama, o Pai que perdoa, o Pai que acolhe, né? Principalmente se haver realmente o desejo de você ser abraçado por este Pai e recomeçar a sua nova vida. É a mesma visão, né? Essa visão que o reverendo Miguel disse agora é uma visão muito parecida e próxima com a nossa visão católica romana. O pastor Roberto, queria que você explanasse a respeito da pergunta estendida pela Vivi, que seria a mesma que eu te deixei no ar, só que ela complementou, e nós cristãos, de um modo geral, ela é evangélica, eu sou católico, a gente questiona isso. Para quê, então, se Jesus falou, a partir de hoje eu sou o Cordeiro, não é o Cordeiro do Velho Testamento, o mandamento que tem hoje agora é esse. E por que a gente tem que ficar preso ao velho? O Enoque tinha levantado o dedinho, mas tudo bem. Não, porque o Enoque explanou bastante agora. Tá bom, eu dei a ele 10 minutos de fala. Tá bom, vamos nós. Aí eu preciso vamos nós. Pessoal. Eu deixei no ar e eu vou precisar de que vocês sejam muito sucintos por causa do tempo do programa. Não tem como mais, não tem como... infelizmente, termos... Para mim é uma aula teológica, eu estou ouvindo vocês, mas não temos tempo. E eu perguntei sobre pecado mortal, lembra? Existe pecado mortal? Pecado mortal? O pior de todos. Existe uma diferença daquele pecado que ele extrapola tudo, que vai ser mais difícil? Eu acho que o crime é um pecado, mas dentro do kardecismo existe pecado mortal? Não, Profanação, blasfêmia. Não, por quê? Porque Deus... Por exemplo, se eu matar o Salomão... Não, Deus, através de sua infinita bondade, tá? E através do processo reencarnatório, ele sempre vai dar oportunidade para que nós retornemos, através do processo reencarnatório, para nos melhorarmos e chegarmos até a perfeição. Tem pecado mortal no candomblé? Não. E eu te deixei uma pergunta no ar, você se lembra? Essa é boa, hein? Então diga. Este cajado é a significância do final de todo ser humano. Tá? Então, gays, héteros e várias denominações, todos são seres humanos e todos têm direito à felicidade. Até porque, acho muito interessante que os pastores colocaram aqui, de forma sucinta eu estou colocando, mas o candomblé, a religião iorubá, o povo nagô, o mundo começou pela África. Quando Jesus chegou e colocou suas doutrinas no mundo, o nosso povo já existia desde os princípios. Tá? Só para deixar bem claro isso. Mas na África, a homossexualidade, ela é aceita? Lá não. Não é? Na África não. Não é o mesmo candomblé? Não. Por isso que o candomblé brasileiro é diferente do africano. Qual que é o melhor candomblé? Qual é o candomblé correto? Não existe um então, correto. Então lá é considerado um erro, um pecado. Porque se você entrar mesmo na rede social, na internet, no Google, a homossexualidade em países africanos é pena de morte. A pena de São morte. penas de morte. Não é aceito. Mas bem rápido mesmo. Purgatório existe? Você acredita nisso? Eu? Não. Não? Mas não. Os espíritas não falam que você morre. Você chega num lugar que você vai ali resolver, você vai para um lado... Inferiores. Regiões inferiores. Tá? Não é purgatório. Mas você só não dá o nome de purgatório, mas não então é isso? Campos Elíseos, lá dos gregos. É porque é a mesma coisa, chama de Osasco mesmo. Só muda a franquia. Não, só muda o nome. Responde. Não, é o que eu acabei de dizer a você. Existem regiões inferiores que nós damos o nome de umbral, ou seja, é onde nós passamos, mas isso não é um purgatório, tá? Porque o purgatório... Conta pra mim, não creio nisso, não. Conta pro pai. Eu não posso colocar uma... Eles creem, eu não creio. Rapidamente, Edson, que a gente já terminou. Mas o purgatório realmente é um ponto de transição. Ponto de transição. E depois... A igreja anglicana acredita nisso também? Acreditamos, mas a gente não dá muita ênfase nessa parte. Eu pego mais o evangelho que foi final de semana, né, quando foi colocado como bom ladrão, não sei se existe, mas foi colocado, quando ele pediu para Jesus, lembra-te de mim quando estiver no paraíso, ou seja, ele se arrependeu. E Jesus disse, é o Barrabás? Hoje você vai estar comigo no paraíso. O que você pensa? É o ladrão que foi bom. Não acreditamos em purgatório. Não acredita em purgatório. Não existe esse julgamento. Aí você morre ou você já vai direto para o negócio? E aí é outra doutrina. São doutrinas diferentes. A gente acredita no retorno de Jesus e na ressurreição após esse período. Mas se eu morrer, eu posso ir para o céu ou para o inferno? Você morreu, já está definido
se você está salvo ou você está no inferno. Eu confio em você, Enoque, nas suas orações. Enoque, eu confio nas suas orações. Eu vou te Padre Miguel, diga, existe o purgatório ainda na concepção da Igreja Romana? Existe o purgatório e ele é um dogma, né? Ele é uma verdade de fé, na questão que a teologia católica trata dos novíssimos, né? As últimas coisas, o céu, o purgatório e o inferno. O que diz o Catecismo da Igreja Católica? O Catecismo da Igreja Católica vai dizer que aqueles que amaram a Deus, aqueles que tentaram, diante desta vida, buscar uma vida condizente, mas por fraqueza, por limitações, o espírito está sempre pronto, mas a carne sempre é fraca. Essas pessoas passam no purgatório por um tempo de purificação, né, para que elas possam encontrar a luz, né, a misericórdia de Deus e a bondade de Deus. E muitos testemunhos dentro da concepção cristã católica, de alguns místicos cristãos católicos, relata o purgatório. Né? Kleber, eu ia falar Padre Kleber, mas Kleber. Brás, existe isso na concepção do candomblé? Você vai ser julgado após a morte, se vai para um lugar, para as labaredas ou para o ar refrigerado? Nossas ações são avaliadas em vida e por isso que nós buscamos a evolução em vida, porque eu acho que é em vida, enquanto a gente está vivo, convivendo com as pessoas, é que a gente tem que buscar se aperfeiçoar e tratar seu semelhante igual. Não é fazer algo para esperar ser julgado numa outra vida. Então, a gente, em vida, é que a gente tem que exaltar as pessoas, respeitar as pessoas e tratar as pessoas como elas merecem, numa questão de empatia, se colocar no lugar do próximo. A gente, às vezes, fala, às vezes a gente fala sobre o pecado e esquece de 3 palavrinhas, na minha opinião, pastor, padre, líderes religiosos, são básicas. Uma coisa nós somos justificados por Jesus. Então, não existe lei nenhuma que nos livre do pecado, a não ser a cruz de Cristo. Segundo, nós somos aperfeiçoados através da santificação, que é o relacionamento com Cristo. E terceiro é a glorificação, que é quando não haverá mais um mundo mal dentro de nós. Rapidamente, Vivi, você está empolgada hoje. Você perguntou do pecado, né? Eu vou falar a visão do Evangelho que eu creio, tá? Porque o Evangelho diz que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é o único pecado que não tem perdão. E uma reflexão para os cristãos. Jesus, ele é ontem, o que ele foi ontem, hoje e será para sempre. Ele disse, analisais as Escrituras, ele não manda você ler, ele manda você analisar. Analisais as Escrituras porque contém nela a vida eterna. Olha, parabéns, vamos lá, salva de palmas aqui para a Vivi. Aqui foi lindo demais. Eu queria dizer a vocês que essa questão, principalmente quando a gente fala do judaísmo, já acabou quase que com a carreira de uma pessoa que é um dos grandes atores, diretores e produtores de Hollywood, que foi o Mel Gibson, que ao fazer Jesus de Nazaré, ele foi praticamente condenado, né, pelos judeus, que são os donos de Hollywood. E a carreira dele entrou em declínio. Porque ele colocou como se a culpa fosse dos judeus. Naquele momento histórico, sim, isso não quer dizer que estamos colocando sobre o povo judeu, né? Aliás, eu quero fazer uma reverência aqui a uma das figuras mais bonitas, mais interessantes, mais inteligentes que eu tive a oportunidade de conhecer na minha vida, de conviver, de chamá-lo para sempre administrar o culto ecumênico que era feito na Avenida Paulista, na época do Centro Cultural Santa Catarina, que foi o Rabino Henri Sobel. Ao senhor, aos seus familiares, a todos da comunidade judaica, fica aqui, aliás, eu queria um rabino, Marcela, numa próxima discussão nossa, fica aqui todo o meu desejo de que Deus os conforte e que com certeza vocês tenham a certeza que o Rabino Henri Sobel, ele está na luz, está perto de Deus, porque foi um grande homem na década de 60, junto com Dom Paulo Evaristo Arnes e outros líderes religiosos. Foi um grande homem que extrapola a religião, concordam? Sim, ele é um humanista. Exatamente, humanista. Sim. Humanista. Fato. E eu queria agora também ouvir a mensagem de cada um, mas junto com a mensagem, né, eu queria dizer para você, telespectador brasileiro, que a gente aqui se solidariza, eu ainda não tinha feito isso ao vivo, né, aqui falando com vocês num programa, pela morte já, né, há mais de 10 dias, do grande apresentador, que foi tão importante na vida de todos nós da televisão, Augusto Liberato.
E também entrar aqui numa pequena polêmica que eu quero ouvir sucintamente de cada um, né? Jornalisticamente, muitas pessoas criticaram a TV Globo porque sempre se referiram a Rosemary, a esposa dele, né, como a companheira. E houve uma crítica contundente, né, dentro da imprensa falando, engraçado, a Globo, quando ela fala sobre cônjuges, mesmo homossexuais, fala sua esposa de fulano, o marido de ciclano. Mas no caso do Gugu, citou a companheira por não ter havido um casamento. Rapidamente, o que o senhor acha disso, já que a igreja anglicana costuma fazer todo tipo de casamento, reverendo Miguel? Não, eu discordo totalmente, né? Eu acho que estar junto é uma família. É lógico, é importante o sacramento, mas acima de tudo, o mais importante é a vida do casal, a vida que eles têm, né? Então, eu não aceito isso jamais. Rapidamente também, Edson Barbosa. Tudo bobagem. Estão juntos, são companheiros, são almas afins. O importante é a família. Kleber Braz. Um dos veículos de comunicação mais sujos que existem, tá? De escala global, já diz o nome. Então, eu sou a favor da família e é esposa, sim. E vamos começar a mencionar as pessoas com mais respeito. Padre Miguel. Eu concordo com a mesma visão do meu irmão, o reverendo Miguel. E em relação, além de serem pessoas, há uma história, né? E a história não pode ser abortada. Que envolve filhos. Que envolve filhos. De muito tempo. Né? E de muitos anos. Então, não se pode. Então, respeito acima de tudo, né? Respeitar. Não cabe aqui julgamento, não cabe nada. É respeitar e lembrar que eles têm uma história de vida. Enoque. São casados. No início não tinha casamento, do ponto de vista escrito, e nem por isso deixou de dizer muito que Adão e Eva muito interessante. Eram um casal. Eu vou ver aqui no Povo Fala, vai descer o telão e a gente vai ver o que as pessoas pensam do pecado. Qual que é a sua opinião sobre o pecado? Existe pecado para a sua religião? Então, na verdade, eu acho que o pecado, ele está mais a ver com a sua própria consciência, né? O pecado é traição, o pecado é você fazer o mal para outra pessoa, matar, roubar, destruir. Isso é o pecado. Homossexualidade para sua religião é pecado? É pecado. Para mim é pecado. Eu, na minha religião, eu não aceito isso. Tanto a Ingrid quanto o Evangelho? Sim. Tanto a Ingrid quanto o Evangelho. Pecado é fazer aquilo tudo que não está dentro dos parâmetros da Bíblia, né? Não tem definição certa de pecado, no meu ponto de vista, sabe? O pecado é a gente ver o ser humano, destruir o ser humano e não fazer nada. No meu ponto de vista, esse é o pecado. Pecado para mim se for traição, roubar, matar. Homossexualidade para sua religião é pecado? Para mim mas eu não acho, porque eu tenho um filho. Pecado é você fazer algo de errado, algo imoral. Pecado é tudo aquilo que vai de contra o que Deus pede. Eu não acredito em pecado, eu acredito na causa e efeito. O que você planta é o que você colhe. Eu acho que é isso. Você planta uma coisa, você planta o mal, você vai colher o mal. Se você planta o bem, você vai colher o bem. Bom, a minha religião, primeiramente, a gente escuta falar amar a Deus primeiramente sobre todas as coisas, né? E amar o próximo, né? Então, não amar o próximo, seja ele lá quem for, eu acho que é um grande pecado. O pecado é você fazer o mal para os outros, desejar sempre o mal para o próximo. Adultério é pecado, roubar é pecado. É tanto pecado, julgar é pecado. E homossexualidade? Não, porque eu acho que é uma escolha de cada um. Pecado é cometer todo tipo de erro que possa prejudicar alguém. O público é bem dividido com relação a isso, que eu acho que tem a ver com a formação e raiz de cada um, né? E agora eu quero pedir perdão aos telespectadores, mas... É bullying. É bullying isso? É bullying, você dá não, problema. eu que dei a ideia, inclusive eu falei, Salomão, você pode estar cantando no programa. Agora a gente está chegando realmente ao final do programa, são as considerações finais de cada um. Vamos brincar de 15 segundos. Então, assim, daqui 15 segundos eu passo para o outro. Considerações finais com redes sociais, assim, com contato. Reverendo Miguel, da Igreja Anglicana. Quero agradecer de estar participando aqui, uma alegria, né, poder estar participando
junto com os irmãos, debatendo as ideias. Tudo isso para nós é um crescimento, né? Então... Sua mensagem? Quero, aproveitando que está chegando o final do ano, né? A partir de hoje, 25 dias, um mês para o Natal. Então, quero desejar também a todos um bom final do ano, um bom Natal, e que Jesus possa renascer nos nossos corações, trazendo muito amor e harmonia. Sua mensagem, representando o kardecismo, Edson Barbosa. Muito obrigado pelo convite, EV. É com grande satisfação que nós estamos aqui hoje, mais uma vez. E também eu gostaria de transmitir um abraço a todos os nossos irmãos do Recanto de Luz Irmã Sheila. E convido a todos que nós vamos estar realizando agora, nesse próximo sábado, o último trabalho do ano, o trabalho de curas e cirurgias espirituais. Feliz Natal a todos e muita paz e muita luz. Núbia, você é linda demais e você é uma humorista de prima. Muito obrigado por ter vindo. Venha mais vezes. Sim. Que você vai trazer seu brilho para nós. Sim, eu queria agradecer a você pela oportunidade, agradecer a todo mundo, falar que apesar das brincadeiras eu sou cristã, sigo os passos de Maria, eu sou comediante, ela é cheia de graça, então a gente tá ali. Então, é isso. E quem quiser me acompanhar no Instagram, @DanubiaLauro. Salomão Roma. No Instagram, @Salomão Roma, minha mensagem é a frase que o Papa Francisco declarou ano passado ao homem gay: Deus te fez assim e ele o ama assim. Queria até deixar aqui um pedido ao reverendo Miguel para fazer meu casamento com o creme. Meu pai amado, é o fim da pecada. Enoque. Eu quero deixar um recado para todo mundo que todos os esforços que nós fizermos ou que venhamos a fazer durante esse ano sejam regados com a palavrinha básica que é amor. Padre Miguel Romano. Então, lembrando, nesses tempos de Deus acima de todos, o Natal se aproxima para que a gente viva o Emmanuel, Deus conosco, que caminha ao nosso lado, e conhece as nossas dores e fragilidades e está pronto a nos perdoar. Quem quiser me seguir nas minhas redes sociais é Padre Miguel Romano, tem muita novidade por aí, né? Então me siga lá e quero mandar um grande abraço à família do Gugu Liberato, principalmente a sua irmã Aparecida Liberato. E estamos rezando por esse momento de dor que a família está passando. Kleber Braz, Pai Kleber. Me sigam no Facebook, Pai Kleber Dogum, e no Instagram, @BrazKleber. Agradecer mais uma vez a presença, estando aqui agora permanente, né, na Rede Brasil. Todos acompanhem sempre esse canal. Obrigado pela honra de mais uma vez estar aqui com os senhores e debater esses assuntos interessantes. E um beijo para minha família de santo, meus filhos de santo, meu pai de santo, meus netos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Esse debate foi bastante interessante. Quem quiser ter estudo bíblico, alguma coisa, temos uma página na internet que é Comunidade do Evangelho e Vida, CEV, tá bom? E o meu é o Bifevisani, @Bifevisani, tanto no Instagram quanto no Facebook. Uma salva de palmas para o Chocolate Franco que oferece esse programa. E a gente termina esse programa desejando que Deus abençoe a todos vocês. Agora eu venho aqui, ó. Deixa o meu microfone aberto que eu vou cantar com ele. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Aqui, fica aqui desse lado. E olha, que o Natal, o Ano Novo de toda a família brasileira seja abençoado com a luz de Deus no coração de cada um de vocês, com muita paz, amor e paixão por tudo que fizerem. Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos
demais. Gente, ó, vamos brindar com a água que tá aí. Um brinde aí, pegando a água cada um. Brindando com a água, vamos lá. Nós mesmo da nuvem, pega o seu, pode pegar o meu aqui. Um brinde a toda a família brasileira, a televisão brasileira, a arte e ao amor. Isso.